Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Diretamente dos estúdios do Brasil de Fato, o episódio de hoje é um papo largado com o músico Gabriel Moura, grande figura, um queridíssimo cantor, violonista e, acima de tudo, compositor de sucesso e de muitos sucessos. Integrante da banda Farofa Carioca, que marcou a cena musical brasileira no início dos anos 2000, parceiro constante do Seu Jorge, que também integrou o Farofa. O disco de estreia na carreira solo de Gabriel, Brasis, foi produzido e contou com arranjos de ninguém menos que Paulo Moura, instrumentista fundamental da nossa música e, por acaso, tio do Gabriel. Confere aí, episódio número 53 do Sabe Som com Gabriel Moura. Mano, primeira coisa que eu preciso falar aqui, com o coração partido, um projeto que bateu na trave 2 vezes, que foi quando você tentou me apresentar pro Paulo Moura e a gente desencontrou o Paulo, seu tio, que é a minha maior influência, acho que como instrumentista brasileiro, não só como saxofonista, né? Não só como um instrumentista da linguagem do sopro, mas como um artista instrumental, com certeza absoluta é o cara que mais me influenciou no jeito de tocar e também no jeito de pensar a música, o conceito dos discos e tal, de ser um multi-artista, né, de muitas vertentes. Eu acho que através dele foi a primeira vez que eu saquei que era possível você não estar atrelado a um estilo, a uma coisa muito fechada, a um nicho. Até trouxe um disquinho aqui pra enfeitar a nossa mesa hoje, um disquinho meio dos mais improváveis, né? Que é com a Clarice Werner, ele tocando um repertório de música clássica. E assim, se ele é uma influência pra mim, imagina o quanto ele deve ser pra você, né? Pô, cara, pra mim é uma influência paterna, assim, além de um espelho musical, de uma orientação, assim, de uma referência a quem, pô, eu lembro quando eu era pequeno, ele ia subindo na escada assim, eu ia botando o pé onde ele pisava, eu pisava atrás, de tanto que eu admirava ele, assim. E também eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 11 anos quando meu pai morreu. Ele era a figura mais próxima de um pai que eu tinha, assim, apesar de ter um monte de outros tios, né, todos músicos, inclusive, e tal, trompetista, trombonista e tal. Mas ele era a grande referência, o grande baluarte da família, né? E estava sempre lá, visitava, ia lá os domingos, almoçar e tal. Então, sempre foi, assim, muito referência. E aí eu sempre ia nos shows onde tinha, nos pequenos clubes de jazz lá no Rio, Mistura Fina, People, Jazz Mania, naquela época, década de 80. Quando a galera tava toda indo ver shows de rock e não sei o que tava bombando, eu estava indo ver esses shows do Paulo Moura nesses clubes e os bares de gafieira, ia lá na Estudantina, no Elite. Que idade você tinha, mais ou menos? Eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. Tinha um primo meu que já tocava também, que é regularidade comigo, que já tocava numa das orquestras, então a gente saía para todo lugar, eu ia com ele. E aí o Paulo foi muito importante a minha vida inteira, assim. Eu lembro que uma época, quando eu fui para Portugal, eu fui para morar, assim. Eu tava trabalhando bem no Rio e tal, mas pintou a oportunidade de ir para Portugal. Eu nunca tinha ido para Europa, falei, vou, meu irmão tava lá. E eu fiquei lá 1 ano tocando em Portugal, e aí ele foi passar o Natal lá, na casa de um amigo, foi tocar e foi passar o Natal lá, me convidou para passar o Natal com ele. Foi nos bares que eu tava tocando numa churrascaria, num bar em Alfama. Aí, na noite de Natal, ele falou, olha, aconselho você, não tem mais nada pra você aqui em Portugal. Você tá tocando nos barzinhos aí, lá no Rio você tá fazendo umas coisas muito melhores do que você tá fazendo aqui. Então, ou você volta pro Brasil, ou vai daqui pra Paris, pra Londres, vai ficar em Lisboa. Viajou 10 mil quilômetros pra falar a mesma língua. Aí eu falei, você tem razão, assim, mas pra mim tava tudo tranquilo, mas ele tava visualizando 20 anos pra frente, porque você fica tocando em barzinho, quando vê, passou 20 anos, você tá continuando no mesmo barzinho, como tinha muitos lá em Portugal já. O cara vai jogar futebol, machuca o joelho, pega o pandeiro e tá tocando em barzinho. Tem muito, brother. Né? E ele visualizando isso, falou, olha, volta pro Brasil então. Eu falei, pô, mas eu não tenho nem grana assim pra pagar a passagem, não tô juntando dinheiro. Ele falou, eu pago tua passagem. Pagou minha passagem pra eu voltar pro Brasil.
sabe? Então, assim, a minha referência com ele é muito grande. E também, a primeira vez que eu te encontrei, a gente tocou junto algumas vezes, fizemos alguns shows lá pelos idos de 2000 e pouquinho, 2008, início. né? Não, foi 2008, pelo menos. E eu fiquei impressionado com a sua forma de tocar, assim, que me lembrava já muito ele, assim, e por eu ter assistido ele desde dessa idade, assim, ido nos clubes e tal, porra, onde eu ouço o sopro dele, em qualquer disco, em qualquer parada, eu reconheço. Outro dia eu tava ouvindo um disco do Arthur Verocai, falei, ué, tem Paulo Moura aqui, eu não sabia, aí fui procurar na tava lá o nome dele, porque o sopro é uma forma de comunicação mesmo. Você tá ali, uma pessoa que tá soprando, é um instrumento, mas é uma pessoa que tá imprimindo a sua forma. Cara, você sabe que esse é um negócio louco, né? É meio difícil. Eu não sei a explicação técnica, científica disso, que com certeza ela deve existir, mas tem algo da anatomia, especialmente o saxofone, por ser um instrumento de palheta, né? Boquilha, ele tá dentro da boca. Ele pega da sua voz, né? Passa pela garganta, passa por você aquele som e entra no instrumento. E, né, cada um tem um formato, cada um é de um jeito e tal. Quando você vira uma chavinha, quando você desperta esse negócio, cara, é impressionante como você consegue detectar o músico de sopro, detectar o saxofonista, assim, como é a voz humana, cara. Pra mim, pegar, por exemplo, o timbre do Paulo Moura, do Charlie Parker, do Joey Henderson, do Proveta, com o Michael Brecker, do Coltrane e tal, Cannonball, eu ouço esses caras assim, como se fosse a voz deles. Tem algo ali que você precisa sacar, mas aí depois que você começa a ver, você não desvê nunca mais. Exatamente. Uma vez o meu primeiro álbum que saiu foi produzido por ele. Eu tentei produzir de várias maneiras, abandonava a produção no meio. O primeiro é o Brasis. É o Brasis. E eu já tinha começado a produzir com outros produtores e abandonava, pô, não é isso, pô, tá ruim, não tô gostando e tal. Aí até que ele olhou lá o que eu tava fazendo e falou, pô, eu posso te ajudar nisso aí, mas tu vai ter que começar tudo de novo. E aí eu comecei a gravar tudo pela terceira vez. E aí, porra, com a orientação dele, assim, porque aí sentava lá com ele, pô, na casa dele escrevia parte de instrumento por instrumento, sabe, com toda calma, com toda... Até um dia a gente estava lá escrevendo, aí tivemos uma ideia ótima, assim, de uma introdução que ficou legal pra caramba. Aí, bom, então podemos... Tava no início, assim, do trabalho da tarde, assim, então podemos parar por hoje. Falei, não, mas vamos terminar essa. Aí ele falou, não, relaxa, depois de uma ideia dessa, você não precisa mais trabalhar hoje. Já tá feito o seu trabalho hoje. Mas é sabedoria de que, pô, ele falava que tinha um cara lá que estudava, não sei se é o... Não vou lembrar o nome, mas... Tinha um aluno dele que estudava muito, ele passava uma coisa, aí na aula seguinte o cara vinha comendo a bola, aí passava outra coisa, na aula seguinte o cara vinha comendo mais ainda. Aí na outra aula o cara falava, e aí, maestro, o que a gente tem pra hoje? Ele falou, hoje é o seguinte, pega uma sunga, vai pra praia, relaxa um pouco, vai curtir a vida um pouco, você tá tocando bem, tá tudo certo, calma. Mas, cara, mas isso é um negócio importantíssimo, né, cara? O artista precisa ver o mundo, né? Até para poder colocar o mundo ali onde exato. Né? Isso é um mal, né? Um mal autoimune do instrumentista. Sim, que é você ficar correndo atrás do rabo eternamente, estudando, e aquela coisa que... E aí na hora de tocar fazer um solo numa música que tem uma letra, a pessoa tá cantando uma letra, na hora do solo, o solo tem que ter a ver com o que tá sendo cantado também. É uma conjunção, então o cara não pode só solar, ele tem que solar entendendo o que a música tá dizendo, construir o solo. Sei lá, eu não sou solista, mas pensando como músico, é assim, uma coisa tem que estar... Não é solista, mas é artista, né? A gente pensa... Você tá gravando seu disco, tem, sei lá, tem 10, 12, tem 20 pessoas a mais tocando, estão participando daquela produção. Cada um vai fazer uma coisa, mas tem um todo ali que você enxerga. Você não faz só a sua parte daquilo, e deixa, né, o coco rolar, entendeu? Eu gosto muito de deixar o músico trabalhar no estúdio, assim, porque por mais que você pense até o arranjo ou a ideia geral, assim, do arranjo, mas a contribuição do músico é muito importante, assim, porque você pode pensar na linha de baixo, mas na hora que o baixista toca, ele vai tocar pode tocar aquela linha, mas ele vai dar
é o baixista tocando, é diferente de você pensar como baixista ou o baixista pensar como baixista. Exatamente. O nativo falando a própria língua, né? E tem no Brasis, eu lembro que tem uma música que é o Mini Saia, né? Que a gente tocou. Que é ele tocando, e o arranjo é do Paulo também, né? O arranjo a gente escreveu todo, quer dizer, quem escreveu, na verdade, foi ele, porque eu não sou um caneteador. Hoje eu até escrevo arranjos com a ajuda do computador, assim, eu escrevo no computador, boto pra tocar, ouço, pô, dá pra fazer. Eu tenho feito e tem dado certo, assim, mesmo que às vezes chegue lá umas acidentes a mais, fala, você escreveu com a clave errada. Volta, só trocar isso aqui e volta. Aí no ensaio seguinte já tá lá direito, assim, porque a gente sabendo o que a gente quer colocar, a gente consegue, mas não me considero um arranjador, por isso. Sim. Mas você falando, cara, pô, com 16, 17 anos, indo ver o Paulo tocar nesses lugares aí que foram lugares icônicos, né, do Rio de Janeiro, eu fiquei pensando esse meme que eu vi essa semana, né? Falei assim, pô, inventei de ser indie na juventude, agora eu não sei sambar. Aprendeu a sambar, né? Mas sabe que é uma coisa interessante, essa coisa de sambar também? Que eu sou um preto que não samba. Eu não sei sambar. Mas eu toco samba, eu sei fazer samba. Mas cada um não. Mas na hora que bota lá, dá até pra dar uma enganada. Mas sambar mesmo não tem um monte de gente que sabe sambar, não sabe tocar nada. Mas o samba não tá só no pé também, né? E aí a gente descobre essa coisa do samba também, quando a gente vai pra fora do Brasil, né? Que a gente encontra lá um goiano tocando pandeiro. Pô, é sambista igual a você, né? E porque você chega lá fora, pô... É justamente, o cara que era jogador de futebol, machucou o joelho e tá tocando pandeiro, às vezes toca até bem, mas preferia jogar bola. Mano, e vamos falar mais desse disco do Brasis, porque tem a presença, obviamente, né, do Paulo como produtor, como músico, como seu mentor. Sim. Mas tem também uma coisa ali, um sabor de gafieira, que eu acho que só daria pra ter chegado nesse resultado porque você passou pelo Farofa Carioca também, né? Sim. Tem uma coisa ali muito carioca, né? Do Farofa, óbvio, né? Mas assim, mas tem uma identidade muito carioca, uma malandragem. Sim, porque às vezes isso parece um empecilho na hora que você... No Farofa mesmo... Ser farofa e ter sobrenome carioca, o jornalista, aqui em São Paulo mesmo, em alguns lugares, torce o nariz. Mas eu vou voltar agora com farofa. Estamos voltando, inclusive. Sim, tô sabendo. Mas esse sobrenome carioca tá no DNA do trabalho, tá no nosso DNA mesmo. Não tem como tirar isso para agradar o mercado. Não, vai ser só farofa. No final das contas, as pessoas falam, e o farofa? Vai voltar com... Tudo bem, como o Barão, ou Cidade, não, tudo bem, mas... ou... Acaba ficando mesmo, mas... mas não deixa de ser. Mas não deixa de ser. O Farofa Carioca, pra gente, é importante manter essa carioquice, que é um pouco de... um pouco de swing, um pouco de desleixo, um pouco de alegria, um pouco de desespero. Porque o Rio de Janeiro, porra, tá vivendo um momento, assim, da história... complexo pra caramba, com milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, polícia militar, vereadores, meu Deus do céu. Muitos da igreja evangélica, não generalizando. Pessoal lá do Vendas da Barra. E aí vira um negócio assim que, pô, é um caldeirão pronto pra explodir o tempo inteiro, né? A gente vai pular umas casinhas aqui no que eu tinha me programado pra puxar de assunto contigo, mas... O Farofa tem uma coisa ali... Depois a gente fala com calma do Farofa, porque tem um negócio ali que eu acho que é bem importante. Mas aí o Farofa, que é isso, que tem esse DNA super carioca, né? Tem uma coisa forte de crônica, né? O disco ali tem essa... Sim, essa os veia assuntos cronista. São todos assim, mora no Brasil, fala do problema habitacional do Brasil, moradores de rua, depois... A Lei da Bala, que é a segunda música, fala da violência policial, de bala perdida. Depois temos ali a carne, a carne mais barata do mercado é a carne negra, que é uma música, é uma letra do Marcelo Yuca, que é a música do Jorge. Tem outra que fala
da ancestralidade, que é o timbó, que fala de Sim, timbó. de uma coisa mais espiritual. Mesmo São Gonçalo, mesmo, tá vendo? Olha, eu pego muito, cara. Eu sou muito Maria vai com as outras, cara. Que ódio. Mas mesmo o São Gonçalo também tem é isso, né? Tem esse ar ali de brincadeira. De brincadeira, tem uma coisa meio cômica e tal, mas a história... o cara tá falando que a ponte estava engarrafada, né? Porque não sei o que, o orelhão, não sei o que. Se tiver um jovem escutando, fala, que porra de orelhão é isso? Que orelhão? Que eles estão falando. Era assim, um celular gigante que ficava preso em algum lugar, você tinha que comprar ficha pra usar. Igual o fliperama, que a pessoa também não sabe mais o que é fliperama. E você comprava a ficha, chegava lá e tava quebrado, as pessoas destruíam os orelhões. E aí, como que é retomar o Farofa agora com esse Rio de Janeiro do jeito que tá, cara? Cara, na verdade, assim, é uma retomada da vida, assim, eu acho que pra nós todos assim, ali da banda, porque o álbum saiu em 98. Uhum. E ele nunca foi pra plataforma digital, ele saiu físico, CD em 98. Uhum. O Seu Jorge saiu da banda em 99, eu ainda fiquei mais um pouquinho, mas saí em 2000 também. Depois a banda voltou em 2006 com outro vocalista, que é o Mário Brother. E aí ele ficou com a banda até 2012, por aí, depois pararam também de novo. Uhum. E aí eu ficava olhando de longe, assim, eu já não tava mais, ficava olhando de longe, com a saudade, falando, pô, uma pena, assim, porque eu saí, os caras voltaram, assim, e acabou ficando uma coisa meio assim e tal. Mas eu deixei também, né, a turma trabalhar, a galera tava trabalhando, e eu também tava fazendo minhas outras coisas. E depois que eles pararam, eu falei, pô, acendeu uma luzinha, falei, eu acho que agora dá pra pegar de novo. Uhum. E aí fiquei no Seu Jorge, pô, vamos pegar o Farofa de novo. Ah, cara, esquece isso, cara, já passou muito tempo, Gabriel, já foi minha carreira, você vê as coisas que eu tô fazendo, assim, parar pra fazer o Farofa, vai dar um certo trabalho. Não, Jorge, deixa que eu cuido disso, pô. Só relaxa, só diz que sim. e aí depois de alguns anos conversando com ele, tentando convencê-lo também, e depois a banda também, quando separou da última vez, separou um pouco brigada, os elementos estavam conflituosos entre si. E eu sou o cara assim, não, apaziguador talvez também, mas aquele meio de campo que fica ali distribuindo a bola. Sim. Temos ali um puta centroavante, que é o Seu Jorge, botou a bola, não precisa nem dar um passe muito longo para ele, que ele vai rasgando e faz o gol, né, desde sempre. A gente tem esse outro vocalista agora, que é o Mário Brother, que também é muito bom. E aí eu fui conversando um por um, fui na casa de um por um, conversando, pra saber o que estava acontecendo, quais eram as brigas que tinham um entre o outro, tentando apaziguar. Consegui apaziguar a situação, consegui conversar na gravadora pra gente pegar o álbum, remixei, passei desde setembro, entreguei agora a mixagem pronta. O álbum remixado, pra gente lançar na plataforma digital, lançar Dolby Atmos. O álbum... Moro no Brasil, É mesmo? É. Olha! Então vai sair em vinil, vai sair nas plataformas. Mas isso é uma nova mixagem. Notícia. Uma mixagem também que eu procurei respeitar ao máximo a primeira mixagem, mas usando também os artifícios que a gente tem hoje de poder editar algumas coisas que naquela época não dava, que em 98 já tinha Pro Tools, mas ninguém era muito craque e rápido em Pro Tools como é hoje, assim. Então a gente pôde dar uma arrumada em algumas coisas que tinha, por exemplo, uma música que não entrou no álbum, que chama Rap do Negão, que foi o mestre Darcy do Jongo, da Serrinha, que tocou os tambores. Só que ele não tocava no clique, né? Clique é uma coisa de músico de estúdio. Sim. Então ficava uma coisa meio sambada, assim, na hora da mix tava meio bagunçado, assim, parecia assim, um pouco fora assim, do clique. A gente acabou não botando ela no disco, mas agora, com o advento do Pro Tools, a gente pôde colocar as coisas uma em cima da outra direitinho para aproveitar essa faixa com tudo que ela tem direito. Com ele, com cordas, com tudo. Bem legal. Pra quem não entendeu nada, clique é tipo um metrônomozinho que a gente põe no fone de ouvido pra ir servindo como guia. Pro Tools, acho que o pessoal já ouviu bastante, né? O Pro Tools é tipo... É o Excel do músico. E o Pro Tools, pra quem também não conhece de música, de estúdio, tudo, ele tem essa função que é o grid, né? Então você coloca ali em cima o número do compasso, do andamento que você está trabalhando,
ele desenha como se fosse uma grade mesmo, onde todas as coisinhas vão ficar... uma planilha. Cada coisa da sua caixinha, né? Uma planilha de Excel com as notas todas. Então você vê a música, né? Porque você tá olhando para ela ali, você vê os... Como é que chama aquelas... As figuras que ficam ali? As ondas sonoras. As ondas né? sonoras. Tem um nome que eles falam, os técnicos falam, mas eu não sou técnico. Mas então você vê ela, você vê onde que passou do ponto, onde que você arrastou um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então isso ajuda muito, né? Mas também a música pop hoje em dia usa demais desses artifícios, aí fica aquele troço meio durão, assim, meio perfeito demais, que não é musical, né? O musical justamente é o humano que faz o negócio ficar mais legal, né? O erro. Eu sempre falo que eu não sou um cara das produções, assim, óbvio, né? A gente produz, mas eu sempre falo isso pensando nesse sentido, assim, de trabalhar a coisa, assim, né? Meio que olhando por esse outro lado mais técnico, abre a música no computador, enxerga ela. E, assim, isso ajuda muito quando você tá começando a pensar nas coisas, né? Falou assim, deixa eu gravar isso aqui. Pra ver como é que fica. Deixa eu gravar 30 segundinhos aqui de percussão, porque aí você não sabe nem quanto tempo vai ter a música, depois você pega, vai lupando aquilo ali, vai construindo. Eu sou o cara de juntar as pessoas e sair tocando, né? De banda e tal. Orgânico, né? Eu desconheço muito, assim, esse processo, assumindo minha velhice. Não, mas é também a forma como a gente conheceu a música, né? Como a gente ouviu os nossos ídolos gravarem disco, né? Como a gente sabe que as coisas funcionaram. Você imagina, um dos meus maiores ídolos na vida inteira é o Milton Nascimento. Aí eu fiz um show, em 2022, eu fiz um show em homenagem ao Clube da Esquina e tal. Comecei a estudar um pouco o disco, a ficha técnica, tudo, os áudios, os arranjos. E, porra, aquilo foi gravado em 2 canais, cara. Como é que era aquilo? Como é que era gravar aquilo? Botar um moleque igual o Lô Borges tocando num piano na frente de uma orquestra. Pô, se ele errasse aquele vento solar e estrela no mar. Se ele errasse, derrubava todo mundo. Tinha começado de novo. Um moleque de 19 anos, assim. É muita doideira, né? Muito doideira. Eu tenho gravado o disco ao vivo já faz um tempo, e aí, assim, parte do processo é você assumir que coisas vão dar errado e que vai ter uma hora você vai tocar uma nota ali, vai derrapar, a afinação não vai ficar legal e você não vai deixar, você não vai jogar fora um take bom por causa de um negócio desse. Então demanda um certo desprendimento. Mas uma coisa que é o que eu queria chegar e que eu queria saber de você, e aí a gente pode até entrar numa questão mais profunda aqui, que eu acho que em algum momento existem 3 profissões distintas, né, com o job description bem definido, que é o intérprete, né, cantor, intérprete, o compositor e o cara que era o cantautor, né, que é o cara que tocava as próprias músicas, né, que era isso, é o cara que não tem, sei lá, o Caetano, que era considerado um cara que não tinha um vozeirão. Mas pega o violão. Mas aí dá as músicas dele, deixa ele tocar as músicas dele, né? Exatamente. Chico Buarque não tem uma voz, não sei o quê, mas na hora que ele canta as músicas dele. Mas aí é o estilinho dele lá, ele toca as músicas dele e tal. Eu acho que em algum momento isso existiu e hoje em dia a gente tem que fazer tudo, né? Hoje a gente faz tudo. Hoje você abre tanto o Excel do músico quanto o Excel mesmo. Para na frente do computador e vai lá e vai escrever arranjo. Em algum momento você visualizou sua carreira assim, sentido, eu vou ser compositor, eu vou ser... porque você sempre cantou suas coisas, né? Então acho que... Não sei se em algum momento você teve uma vontade ou uma intenção de ser só intérprete, né? Assim, quando eu comecei na música, eu achava que eu cantava muito bem. Então, eu, inclusive, imitava a voz do Milton Nascimento quando eu era pequeno e tal. Eu tinha essas referências, Milton Nascimento, de Djavan, de Beto Gil. Para mim, os 3 são o que eu absorvi demais da minha juventude, assim. Os caras que eu mais escutava eram esses 3, principalmente.
E tem muito deles na minha música, dos 3. Mas você acaba indo para onde o mar te leva, o vento te leva também. Não dá muito para você... Quer dizer, hoje talvez dê um pouco mais, porque tem todo esse direcionamento que você faz, o público-alvo. Público-alvo é um negócio escroto pra caralho. Parece marketing, publicidade, enfim. Você acaba se deixando um pouco levar também por essas coisas todas e perde um pouco da capacidade criativa. Eu tenho tentado fazer música, não tem saído nada ultimamente, assim. Mas eu entendo que exista um fluxo de idas e vindas, de marés, de inspiração ou de predisposição, que às vezes nem é inspiração, mas você tá predisposto, você tem que fazer um álbum, tem que entregar alguma coisa e você vai e faz. Mas a composição, ela tem ido muito na frente pra mim, assim, no meu trabalho, porque um dos motivos é a parceria com o Seu Jorge, né? Sendo, assim, um cara que ficou colado, né? O Seu Jorge, a nossa amizade começou, na década de 80. Ele ia me assistir no bar, enfim, ele nem era músico ainda, ele estava querendo ser, e eu já tocava, então eu levei ele pro teatro e tal. A gente teve toda uma construção de amizade nesse sentido, fizemos uma banda. E depois que ele saiu da banda, a gente ficou afastado um pouco, depois voltamos a se encontrar e fizemos todas essas músicas que são hoje, muitas delas são grandes sucessos. Burguesinha, Menino do Condomínio, Amiga da Minha Mulher, Felicidade, Alma de Guerreiro, que é aquela que fala de São Jorge, Quem Não Quer Sou Eu, que ano passado virou um sucesso. Um cara pegou e fez um remix, botou, foi primeiro lugar no Spotify. Então a gente construiu essa história com essas músicas, mais de 40 músicas que ele gravou nos últimos... Sei lá, agora ele acabou de lançar um álbum novo que eu procurei fazer o possível para não oferecer meus préstimos, porque ele já gravou 40 músicas, né? Eu acho que também tem que deixar ele livre para ele também fazer a carreira dele com outros parceiros também. E tem 2 caras lá da Bahia, que é o Peu Meu Raio e o Magari Lorde, que são caras que a gente já conhece há muito tempo, e eles têm umas músicas bem interessantes, bem caribenhas, bem, sei lá, meio um africano, assim, uma coisa da Bahia, que só a Bahia que tem, assim. Sim. E o Seu Jorge foi buscar lá essa fonte, lançou agora o Baile à la Baiana, bem interessante. Então, a composição foi muito na frente para mim por conta de todos esses sucessos, né, de acordos com a editora e não sei o que, interesses, né, de mercado, de publicitários em me chamar para fazer música. Essa semana mesmo fiz música para o Roberto Carlos. Tô falando que eu não fiz, mas fiz. Mas não, enfim, não vai entrar, eu já sei que não vai entrar, mas enfim. Eu faço quando tem demanda. Essa que é a parada. Assim. Mas eu acho que a maioria dos compositores funciona on demand. É difícil você, assim, tá assim, de maluco, assim. Compor, né? assim. Vou compor. Meu Deus, você tá andando, chutou o dedinho no sofá e não sei o que, veio a melodia. Não né? Já foi mais assim pra mim, de eu ficar ali numa folha em branco, querendo achar uma primeira palavra, uma primeira frase pra desencadear uma ideia. Hoje eu já prefiro desencadear primeiro a ideia na cabeça e depois passar pra papel. Senão fico lá olhando pra aquele papel tentando escrever um negócio que eu não sei o que é e que, né? Não, porque assim, quem sou eu pra me colocar na categoria de compositor com você? Que tem essa sabedoria de, né, encontrar o jeito certo de falar. De começar e... O que as pessoas querem ouvir. Mas não me parece que é muito assim, sabe? Essa coisa mística de você estar assim, aí de repente começa a vir. Você não tem um porquê, né? Você não tem... Porque é isso. Eu fico imaginando dessa parceria sua com o Jorge, você sabendo que é ele que vai cantar. Né? Sim, então, facilita muito. Porque você sabe o que cabe na boca do cara, entendeu? Sim. Você sabe que, por exemplo, essas músicas que você falou, né? Que acho que a maioria tá no América Brasil, né? No América Brasil e no Música pra Churrasco 1 e 2. Sim, em cada disco desse tem 9 músicas minhas, em cada disco desse. Então, porque você tá ligado, né? Que, na hora da letra que chega ali no suquinho de maçã. Você sabe que o Seu Jorge, ele é a única pessoa que pode cantar isso e que vai dar certo, então fica mais fácil de escrever isso, né? Sim. E tem os parceiros também, o Pretinho da Serrinha também, que é um puta cara, o Roger também, que é um outro, também um cara muito inteligente, que a gente se junta pra fazer. Ultimamente nem tanto, porque
Roger foi pra Miami, eu vim pra São Paulo, pra Los Angeles, eu vim pra São Paulo. Pretinho tá milhão por hora, né? Um cara que trabalha muito. Mas... Aliás, eu o Roger no final do ano na Holanda. Ele tava lá com o Verocai, tava cantando lá. Pois é, legal isso, né? Com o Verocai, pô, muito demais, legal, cara. Muito legal. Demais. O trabalho dele tá indo super bem, porque ele montou um trabalho lá, que aqui seria um trabalho menor, assim, violão e bateria. Quem faz isso aqui no Brasil? Violão, cara tocando violão e bateria, tocando sambas, com batera e tal. Sem baixo, sem outros instrumentos. Aqui, quanto mais instrumento, parece melhor. Vamos botar todo mundo pra jogar, vai tocando a bola aqui, vai todo mundo. E ele fez é um trabalho que a gente sabe que pra viajar é muito mais fácil você ter 2 pessoas, né? Uma equipe né? É muito difícil. Muito difícil a gente trabalhar sem levar em consideração essas praticidades da vida, né? Sim. Hoje em dia não adianta mais você querer escrever pra orquestra, porque não tem orquestra. É difícil bancar E aí todo mundo. Você vai fazer o quê? Você não faz nem o show de lançamento no Sesc, você não faz. Porra. Difícil, né, cara? Mas você já deu um spoilerzinho de uma coisa que é uma parada que me chamou muita atenção quando eu ouvi o Farofa pela primeira vez. E eu ouvi bem nessa época mesmo, 99, 2000. Eu lembro de ouvir falar, porque tinha um show do Free Jazz, né? Teve um show aqui em São Paulo do Free Jazz. Nessa época eu ficava me metendo em loja de disco e ficava ouvindo. Não tinha grana pra ficar comprando CD. Botava e tal. o fone na Botava o fone e ficava ouvindo, ficava horas ali. Lendo encarte. Descobrindo coisa. Aí lembro de uma loja de CD perto de casa passar ali e falou assim: pô, Farofa Carioca, eu ouvi falar desses, deve ser bom. Eu vi que os caras vão tocar no Free Jazz e tal. E aí eu lembro que eu acho que foi a primeira vez assim na vida, e aí já com a cabeça começando a amadurecer pra virar uma cabeça de músico, né? E eu ouvi e me caiu alguma ficha, assim, me chamar muita atenção pra questão estética. Porque as coisas que eu ouvia ouvia muito MPB quando era moleque, assim, gostava muito do Tom Jobim, ouvia muito João Bosco e tal, que eu acho que assim, os caras, eles apresentavam a canção, né? Sim. Era assim, parecia até assim... porque são maestros ali, o Tom Jobim, com o arranjo, já vinha com... mas eu digo assim, era uma coisa de apresentar a canção, né? Parecia que os caras estavam construindo, né, o alicerce da música brasileira ali, né? Então era isso, eu ouvia a canção. E aí eu lembro dessa sensação muito nítida, assim, de ouvir o Farofa, e antes de chegar a canção, chegar o som. Tinha uma atmosfera. E eu ouvir, assim, umas 2, 3 vezes o negócio sem saber direito o que é que tava falando, sem saber, eu falei, cara, não tô entendendo direito, sem a melodia chamar muito atenção, a harmonia não chamar muito atenção, mas a atmosfera toda, a sonoridade, a mistura dos instrumentos ali, a primeira vez de ouvir um cavaquinho num contexto que não era um contexto tradicional de samba, e tudo isso, nessa sonoridade, me chamar muita atenção. E uma coisa que, num primeiro momento, eu falei assim, tem esse negócio de coisa falada aí, né, deve ser alguma coisa meio do rap, mas que aí depois, conversando contigo e sabendo de como você e o Jorge se conheceram, que na verdade tem uma parada de teatro, né? Sim. É um negócio do teatro, não é do rap, não é o flow do rap, né? É o falado, é o interpretado. É muito mesmo, diferente, né? a maneira como o seu Jorge executa ele, principalmente ele, assim, porque eu nunca tive essa facilidade pro rap, nem pra fazer uma coisa falada que fosse original, como é no caso dessas coisas do Jorge nesse disco, assim. Então, é uma forma diferente de rap, assim. As músicas são muito pra frente, tem muito instrumento tocando, em geral o rap ele requer um pouco, a música, um andamento um pouco mais pra trás, pra dicção ficar mais, o flow, né, como falo, ficar mais fácil de entender, pro cara poder mudar as dinâmicas rítmica, né, porque
ali faz parte, mas no Farofa é tudo... E uma coisa muito interessante do conceito sonoro é a percussão. Um dos percussionistas toca um tantã, que aqui chama mais rebolo, né? Mas hoje agora acho que virou rebolo no Brasil. Mas é um tantã, sei lá, de 18 ou 20 polegadas de diâmetro, e daquele tantã reto, assim, não é aquele tantã conificado, é um tantã reto, e ele toca aquele troço, mas de uma forma, cara, e junto com a bateria, sabe? A bateria, e o cara quebrando tudo naquele troço com uma energia, com uma vitalidade, que é um negócio assim, só de ter aquele instrumento tocando junto com a bateria, já é já causa uma estranheza, né, dessa sonoridade. Aí tem mais o outro que toca conga e bongô junto, com uma conga meio conga de terreiro, não é conga cubana exatamente, aquela conga mais grave, com a mão mais pesada. Ou então, atabaque mesmo. Né? Meio atabaque, mas é conga, mas é atabaque. Uma maneira dele, é uma maneira, uma coisa pessoal dele de tocar as 5 bocas ao mesmo tempo. A gente fala que é o fogão de 5 bocas, ele toca tudo ao mesmo tempo e dá uma célula rítmica super interessante que combina com o tantã de uma forma assim que porque você pega 2 elementos assim, coloca um do lado do outro, às vezes pode não dar certo, você botar o Pelé e o Zico para jogar juntos, de repente podia não dar certo, mas botar esses 2 caras, a gente botou, a ideia do Jorge também, o Jorge foi o cara que foi escolhendo as pessoas e tal, e esses 2 combinam de uma forma foda. Só que a gente, à medida que o show foi ficando maior, a gente foi achando a necessidade de colocar um baterista, porque antigamente não tinha, era só os 2 percussionistas, cavaquinho, eu de violão, um baixolão, que poderia, a gente sentasse aqui acústico, se a gente sentar aqui acústico, rola o som, só o baixolão que precisa de ligar ele só para pintar no mesmo volume, e cavaquinho, violão, baixolão, tantã, congas e voz, e flauta e trombone. Que eram os originais, os sopros originais, um flautista, que é um francês, que é o Bertrand, e o trombone, que é o meu primo, que é aquele primo que eu falei que lá de trás, a gente com 16, 17 anos ia para as gafeiras, ele já tocava trombone, então ele também faz parte do Farofa, que é o Carlos Moura. Então isso traz e essa combinação também do trombone com a flauta, eu gosto pra caramba. É muito bom, acho bem interessante. É muito bom. É muito bom. E é bem do samba mesmo. Do choro, né? Os discos do Cartola ali, né? Sim. Será que eu vou falar bobagem, né? É o Copinha, né? Não sei, talvez. Eu tenho quase certeza que é o Copinha. O Copinha com o Raul de Barros. E depois alguém vai me corrigir aí. Sempre tem alguém de plantão na internet pra corrigir a gente. Quem tocou muito com o Paulo Moura é o Zé da Velha. Também. Zé da Velha é maravilhoso, assim. Muito intuição ali, né? Porque parece que ele não lia, né? Mas é assim, uma facilidade de fazer os contrapontos, de fazer aquela coisa ali do show. Eu toquei com o Zé também bastante, né? E é uma coisa assim, meio... Cara, é difícil de explicar, assim, cara. Vivo. Isso é uma doideira, né, cara? Quando a gente começa a pensar, assim, no elo perdido das coisas, assim, né? Você pensar que, pô, eu toquei com o Zé da Velha também, né? Que eu ia bastante uma época pro Rio de Janeiro, eu tocava lá com o Silvério Pontes e o Zé, né? Ah, que legal. Pô, tocava bastante com eles. O Zé tocou bastante com o Paulo... O Zé tocou com o Pixinguinha, né? Foda. Pô, aí fica pensando assim, cara, pô, tô a um grau de separação do Pixinguinha, tá bom, né? Mas o Zé tinha uma coisa assim, cara, de encontrar o espaço, é uma coisa quase dividente, assim, sabe? Porque quando a gente tocava lá, ficava eu e o Silvério lá, a gente mandando mais nota, e parecia que o Zé, ele sabia que hora que a gente ia respirar, aonde ia ter um buraco, e ele entrava, e cara, as frases que ele fazia, assim, eram sempre as melhores, assim, sabe? Que a gente ficava ali jogando nota até não poder mais, o cara chegava lá com uma pinceladinha, você fala, porra, que... É demais isso, é muito interessante. Mas o Farofa tinha uma ideia, tinha alguma intenção de ser uma coisa, assim... de ser isso, assim, de ser uma coisa que o som, a estética, os timbres, isso seria o chamariz, assim, né? A comissão de frente do som. Sim, até porque a gente vinha sendo influenciado pelo Chico Science, Nação Zumbi.
né? Porque, apesar de um trabalho não ter nada parecido com o outro, mas o fato deles pegarem a música mais enraizada do Pernambuco e juntarem com a guitarra, com a visão, né, do world music, né? Hoje em dia, né, acho que nem usa mais essa palavra, mas essa coisa de juntar as coisas, as células rítmicas do maracatu, né, criar aquela coisa do mangue beat, pra gente foi uma puta inspiração. Até porque, nessa época eu falei que eu fui pra Portugal e o Paulo Moura me ajudou a voltar, me pagou inclusive minha passagem. Mas quando eu fui pra lá, eu saí do teatro, deixei o Seu Jorge, que era como fosse meu aluno, ele era meu aluno, porque eu era um dos profissionais do teatro da UERJ, eu era diretor musical, e levei para lá como aluno. Então era uma companhia, sei lá, de 100 pessoas, das quais 70 eram alunos e 30 eram profissionais. Eu era o diretor musical, eu e o Paulo Moura. E mais um cara que era o Kaique Boticai, que já faleceu. Eu entrei no lugar do Kaique, depois o Kaique voltou. E eu continuei lá. Então, essa influência do teatro foi importantíssima pra gente. Assim. Pra mim, como compositor, foi fantástico, assim, porque eu tinha que resolver as coisas rápidas. E o cara falava assim, preciso de uma música agora para passar um cortejo, A Morte do Rei. Gabriel, precisamos de uma música aqui para passar esse cortejo. Beleza, eu vou pensar, amanhã eu trago. Não, é agora, vamos tomar um café enquanto o Gabriel faz a música. Pô, isso muito traz para você um desprendimento, que você tem que entregar um negócio em 15 minutos, meia hora, que seja, e de qualquer maneira, mesmo que esteja ruim, você tem que botar lá. Fica, não, tá ruim pra caramba. Ou às vezes fazia uma coisa que você achava que tá ruim, de repente, cola na cena de uma forma que, pô, nego chora no final das contas, bate palma, caramba, pô, achei que tava ruim, sabe? Porque o teatro tem essa coisa de te mostrar que às vezes uma coisa menos musical tem um efeito maior, mais dramático do que uma coisa muito... Sim, porque aí é isso, não é sobre o virtuosismo, não é sobre técnica, é sobre a música ajudar a contar a história. Ajudar a contar a história. Eu aprendi isso muito lá e desenvolvi muito essa coisa da rapidez de fazer música, de entregar, de ter esse desprendimento de... Foda-se se tá ruim, tá bom. Eu tô achando que tá bom, mas outra pessoa pode achar que tá ruim. Né? É tudo, né, cara? Então, fazia música com o diretor do espetáculo, com o cara que escrevia o roteiro, com o ator, o iluminador, às vezes vinha dar uma ideia, não sei o que, sabe? Então você vai. E aí descobri que eu poderia fazer isso com todas as pessoas, com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que eu sentar para fazer uma música, eu consigo tirar ali as ideias e com a prática de fazer, você sabe que você tem que fazer uma parte A, uma parte B, às vezes uma ponte, um refrão, não sei o quê. Tem que apresentar o personagem no início, desenvolver a história no meio, o refrão como se fosse... É disso que estamos falando, né? O refrão é meio que isso. É disso que estamos falando, vamos repetir, aprende a cantar isso, que é disso que estamos falando. Você vai contando a história lá e vai desenvolvendo o refrão, você realiza que é aquilo ali, né? Então, é um formato, assim, é um joguinho, como é que você falou, aquela plataforma o Excel. O Excel também, para compor, também é a mesma coisa. Claro que você depende da inspiração, assim, às vezes ela vem, às vezes não vem, às vezes a gente sai fazendo porque tem a prática de fazer, e às vezes vem a inspiração. Aí quando você falou, não ficar esperando a inspiração, não é assim, mas o que acontece? Você espera a inspiração trabalhando. Porque aí quando ela vier, você já... Uma vez eu conversando com o Toninho Gerais, aí ele falou que encontrou o Aldir Blanc. E aí teve a oportunidade de sentar na frente do Aldir Blanc, assim, ficar batendo papo e tal. E aí até que ele falou assim, pô, cara, como é que você consegue inspiração para escrever o que você escreve? O Aldir Blanc foi ficando meio puto, assim, falou, pô, cara, inspiração, tá vendo meu cotovelo aqui? Tá vendo esses cotovelos aqui, ó, na mesa, ó? Aqui, ó. Pensando, lendo pra caramba pra escrever um negócio e falar que a inspiração tá diminuindo o que eu faço. Porque na verdade é isso. A gente vai acumulando informação, vai lendo, aumentando o vocabulário pra você escrever melhor, pra conseguir falar melhor. O Aldir Blanc é um gênio, um literato, um cara... Eu vi o Paulo César Pinheiro falando uma vez sobre isso, né? Que escrever é uma prática. Você exercita como qualquer outra coisa que você exercita. E ele falando que ele tem esse hábito, né? Igual o músico acorda, pega um instrumento e estuda escala e arpejo, não sei o quê. Ele senta e começa a escrever.
Sim. e escreve, né? E anota rimas e anota, né? Assim, coisas também pré-Google, né? Que hoje em dia Hoje em dia, às vezes tá a dirigindo. memória não precisa ser tão boa assim, liga o né? celular, canta a melodia e pum, continua dirigindo e vai, né, e vai embora, né? Então. Mas eu fiquei, agora você falando, cara, é engraçado, né? Tava debaixo do nariz, faz total sentido essa influência, inspiração do Chico Science. E acho que o Farofa tem, óbvio, o resultado é muito diferente, mas eu acho que a premissa é a mesma, né? Sim, sim. De tratar dos assuntos locais com elementos da cultura local revisitados, mas de um jeito que não é. E aproveitando os elementos da sua cultura mundial, do que você ouviu, porque eu falei, eu ia no clube de jazz assistir Paulo Moura, ia no samba, na quadra da escola de samba, que era no final da minha rua, tocava na igreja, e escutava também Stevie Wonder, escutava também Michael Jackson e as coisas da música internacional que eu curtia. Tudo isso é a nossa influência, tudo isso tá no nosso campo de ação e de visão. Né? Uma vez eu fiz um espetáculo só com músicas nordestinas. E aí eu fiz galope, frevo, maracatu, não sei o quê, chachado, shot. Quando eu vi, tinha um leque de coisas assim, falei, pô, não tem como um cara que não seja brasileiro saber disso, assim. Sim. Mas não precisa ser pernambucano para saber o que é o frevo. Claro que você, para tocar como um frevista, pra ter aquele sotaque, mas você entende o que é. Sim, sabe? é possível, você, é possível então, você. Você vai fazer do seu jeito, mas isso, a gente sabe que existe, a gente entende e é isso. Sim. Tudo a gente traz pra gente também, né? Eu achei engraçado, cara. Esses dias eu tava. Tava num rolê da charanga lá, e aí, assim, cara, pernambucano no carnaval é um negócio, cara. O pessoal fica mexido, assim, o pessoal se transforma. O pernambucano mais calmo do mundo, no carnaval, ele é capaz de sair arrancando cabeça dos outros no meio da rua, cara. O povo se transforma. E aí a menina falando lá, falou assim, pô, mas esse bloco não tá com frevo, esse bloco não tá com frevo, tá com frevo aí, e falando comigo, não sei o quê. E aí eu puxei uma música que a gente toca no bloco, que é uma música minha, que inclusive é uma música que chama Frevo de Segunda, que na minha cabeça é um frevo. Eu pensando em todos os frevos que eu já ouvi, foi a conclusão que eu tirei. Aí tocamos a música e ela continuou, falou assim, mas não vai tocar um frevo? Eu falei assim, minha amiga, eu acabei de tocar um frevo. Eu falei assim, isso aí é frevo porra nenhuma, tem que morrer, nascer de novo, passar... Uau! É isso, a gente faz. Quando a gente consegue entender, a gente vai pegando ali alguns elementos e tal, mas quando a gente faz do nosso jeito. A mesma coisa que tocar música cubana também. Exato. A gente gosta pra caramba, a gente tenta. Porra, mas quando você vê os cubanos tocando, você fala, uau, é isso a verdade, né, do negócio. E, cara, você falou já tem um tempinho, eu tenho que buscar esse gancho de volta, que você falou, né, das maiores influências. E eu lembro, numa dessas aí, a gente tocando por aí há muito tempo atrás, você falar do Djavan, e uma coisa que me pegou muito, ele falou assim, toda vez que saía um disco do Djavan, a primeira audição ninguém gostava. Sim. Ninguém gostava. E aí, pô, tinha que ouvir de novo e ir entendendo e ir sacando. Hoje em dia todo mundo já entendeu que é um gênio, né? Eu acho que tem, e eu acho que tem muito dele no seu estilo de composição, assim, na parte, acho que talvez na parte de letra e tal, não sei se tanto, mas eu acho que na parte melódica, harmônica, eu acho que... Pô, não tinha nem como não ter, assim, porque eu ouvi tanto, e tantas vezes, tanto ele quanto o Gil e Milton, ouvi muito esses caras, assim, até hoje, assim, às vezes quando não sei o que eu ouvi, eu vou direto deles. Adoro, até hoje adoro, assim. E mesmo que, à medida que o tempo vai passando, você vai... assim, porque, eu não sei se é uma coisa da psicologia, mas você tem que ir, de certa forma, matando, entre aspas, seus ídolos, para você poder ser você mesmo o seu ídolo e ser você a referência para as próximas pessoas que estão olhando ali, também, né? Começam, né? Pegar a tocha e passar a tocha. Passar a tocha. Eu, assim,
Às vezes me surpreendo como as pessoas me recebem em certos lugares, pelas coisas que eu já fiz, né, realizei, né? Às vezes a gente não sabe, né, o que causa nas pessoas, o que a gente faz, o que causa o seu bloco. Mas quando a pessoa chega e te dá um depoimento, fala, uau, que legal. Uma vez o cara me parou na rua e falou Gabriel Moura. Aí eu olhei para trás, eu não conhecia ele, mas eu fui, cumprimentei e tal. Ele falou, pô, queria te agradecer. Você fez a música Felicidade. Aí eu falei, pô, que legal, parceria aí. Teve meus parceiros, o Pretinho, o Jorge e o Leandro, que é outro cara. E aí ele falou, não, cara, mas eu quero te agradecer, não é só assim pela música, mas porque essa música é muito importante para mim. Eu sou dependente químico, tô saindo de uma clínica de reabilitação. Todo dia de manhã essa música que eu boto pra ouvir, todo dia de manhã essa música que me faz ter energia. Porra, né, cara? Um negócio muito. Porque a gente faz, parece uma brincadeira, né? Legal. Não... Às vezes algumas músicas eu acho, pô, será que é muito bobo, não sei o que lá, Flor. Pô, mas na hora que bate nas pessoas, essa música toca em casamento, toca em boda, em festa de 15 anos, final de ano, Réveillon, Natal. Serve pra tudo, Dia das Crianças, sabe? Cara, isso da composição, tem um grande camarada meu, Rômulo Frois, que ele fala muito da composição como uma coisa assim, né? A garrafinha que você atira no mar, né? E você nunca sabe quem é que vai pegar quem aquilo. é que vai pegar isso, como que vai bater na pessoa. Isso, cara, isso é uma doideira, né, cara? Um negócio que você é isso, às vezes você tá na sua casa, você faz, tá meio desacreditado, falando, agora que eu fiz, eu vou gravar também, né? Agora que tá gravado, eu vou lançar e tal. E aí a gente não imagina, né, cara, o quanto pode pegar alguém, o tamanho disso. Os meus álbuns nunca foram álbuns de sucesso. Assim, eu, como artista, eu nunca tive grande sucesso com os álbuns. Mas aí para pensar assim, o que é o sucesso? O que a gente quer da música, né? Qual é o sucesso que você quer da música? Porque as músicas, independente delas tocarem pra caralho ou não, elas atingem o objetivo dela. Quando vem um cara e fala um negócio desse pra mim, quando, sei lá, a música, pô, eu vejo minha listagem lá no Spotify ou nas outras plataformas, é gente ouvindo a música na Ucrânia, nos lugares mais isso é uma loucura, né, improváveis, tá lá. Big Brother, né? A gente tem as pessoas não sabem, né? Mas a gente tem o nosso Big Brother do streaming, né? Você entra lá e você vê o quanto as suas músicas estão tocando, aonde, você vê qual faixa etária tá ouvindo, cara. Qual o sexo que ouve mais. Cara, teve um dia que eu fiquei imaginando assim, falei, cara, imagina, tem uma pessoa no Azerbaijão, e aí, que loucura, né? Você ficar pensando nisso assim. Como? É alguém de lá? É um brasileiro que tá morando lá? É um brasileiro que tá lá. Eu fico imaginando que possa ser isso, mas a gente não sabe. Não é uma doideira, cara? É muito louco, porque depois que você faz e solta no mundo, claro que ela continua sendo sua, porque a gente quer ganhar o direito autoral dela. Então. Mas ela deixa de ser sua e passa a ser de quem ouve, né? Porque aí vai coincidir com os momentos da vida da pessoa, se terminou um relacionamento, se está começando se nasceu um filho, se entrou na faculdade, se casou, qualquer coisa. Tá ali relacionado com aquele momento. No momento... E ouve a música, e a música passa a ser dela, porque junta com o momento, né? E aí forma uma lembrança potente, né? Porque a minha mãe agora, por exemplo, ela tá com 94, e ela tá de cama, e já não responde mais muito, assim, os estímulos, sabe? Eu fico meio que uma conversa, um monólogo ali, tentando buscar ainda alguma resposta dela. Às vezes vem com um olhar e tal. Mas até pouco tempo atrás, e ainda quando eu vou lá, eu faço isso, pego o violão e fico tocando para ela. Agora ela já não tá mais respondendo tanto o estímulo, mas até pouco tempo atrás era onde a gente se comunicava, era nas músicas, porque aí começava a tocar, ela não conseguia formar uma frase para falar, mas a música ela lembrava, aí começava a cantar música junto. É um troço muito profundo lá dentro do cérebro, da memória. É um compartimento diferente, cara. É uma outra coisa, né? Não, inclusive, né, que você falou do Milton, né, cara? O Milton é gago, cara. O Milton é gago. Isso é a coisa mais incrível, né, cara? Como é que pode, cara? Só que aí na hora de cantar é outra caixinha que abre ali, né, cara? Não, é uma doideira. Bicho, você é um compositor de sucesso e de sucessos. E
você falando aí, né? E eu fiquei pensando, né? Vindo pra cá e tal, que a gente tocou bastante essa época. E cara, eu queria saber um pouquinho de você, como que é pra você. Porque pra mim, eu que tava ali acompanhando, pra mim é uma viagem, pra mim é um barato, tá ligado? Falar assim, ó, uma música que pega benzão, que a galera curte, que tá tocando no rádio, que todo mundo sabe cantar. E aí tá ali, fazendo aquilo ali, é mó viagem, é mó barato. É mó barato. Você tem essa sensação do desdobramento que a música tem. E pra você fica de boa com a sua produção? Tem uma hora que as músicas te enchem o saco, que você não quer mais, ou nada a ver, ou... Não, eu adoro trabalhar, assim, eu adoro compor e adoro ouvir também o resultado que as músicas têm quando são executadas, e me deixa muito feliz. A primeira vez que aconteceu isso foi quando fiz o samba pra escola de samba, tinha 21 anos, fiz o samba pra Caprichosos, foi pra Avenida o samba. Mas eu assim, tocava em barzinho e tal, mas nessa época eu tava trabalhando com negócio de venda de ouro, então eu andava com uma pastinha, mas não era com ouro, era com título de ouro. E aí tinha que ir no escritório desses cara desses pra vender. O cara baixava o olho assim, fala, o óculos assim. E eu não conseguia vender nada, então eu tava meio triste assim, mas tinha feito samba. Aí tava meio triste, entrei no cinema, no centro da cidade, lá no Rio. Aí passou uma pessoa cantando alô, 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 que era a música, era o samba. Aí eu falei, pô, tá mexendo comigo, não era. Era o cara que tava varrendo o chão do cinema, alô, 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 cantando a música. Porra, aquilo pra mim foi a primeira sensação, assim, de que a música tava indo num lugar que as pessoas conheciam, mas nem sabia que era eu que tava ali. Então, de lá pra cá eu tenho tido isso direto. Eu sento num restaurante pra comer, se tiver música ao vivo, alguém tocando voz e violão, certamente vai rolar. Né? Isso é uma coisa interessante, porque a cara que tá tocando ali não sabe que o compositor tá ali na mesa, e eu fico quietinho. Mas às vezes alguém que tá na mesa fala, é dele, a música é dele. Muito bom, cara. Mas é bom, é legal isso, né? Bacana. Completando também, só uma coisa que eu queria falar uma hora que você falou, que quando a gente ouve a voz do cantor, a gente sabe qual é a voz do cantor, fica mais fácil pra fazer, né? Pra compor a música. E uma vez tem uma galera lá do Rio, que é a musiqueria, de vez em quando me pede músicas pra publicidade e tal. E na pandemia ele me ligou pedindo uma música pra homenagear os profissionais da saúde. E quem ia cantar era o Nando Reis. Aí, porra, o Nando Reis, ele tem um trabalho assim bem, Sim. Um estilo dele assim é uma coisa bem clara assim, né? E aí quando ele me ligou, eu tava indo pro dentista, aí falei com ele no celular, tava no Uber, aí acabou de falar, eu fiquei no celular já escrevendo a ideia assim, que me veio na cabeça, pô, a gente tá vivendo a pandemia, né? Então profissionais da saúde se doando, toda aquela coisa, então eu comecei a escrever. Cheguei lá no dentista, fiquei lá de boca aberta pensando, voltei no Uber escrevendo. Quando cheguei em casa, eu toquei a música e mandei pra ele. Ele falou, pô, tu não falou que tava no dentista? Pois fiquei pensando. E foi, o Nando Reis gravou, foi instantâneo, assim, foi muito legal isso. E depois você vê o desdobramento, tudo, a música. Conheci o Nando Reis, que eu não conhecia também. Super carinhoso, super legal. Enfim, são coisas que a música nos proporciona, que a nossa capacidade também e velocidade em fazer e entregar as coisas também proporcionam pra gente, né? Camila, vamos ter que combinar um segundo episódio, porque eu não cheguei nem na metade do roteiro. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque já aconteceu muitas vezes antes. Pela primeira vez tá registrado, mas já tinha acontecido muito antes. Mano, sem palavra, obrigado demais. Eu que agradeço. Agora, depois a gente vai marcar um papo desse CPF, né? Um cafezinho de tarde ali. Cara, obrigado demais. Pô, você é um cara sensacional, sou seu fã. Puxa vida, eu também sou muito seu fã. E acho muito foda, assim, que a gente se conheceu, sei lá, 15 anos atrás, por aí, um pouco mais, talvez. E
eu só vejo você evoluindo como músico, como artista, como pessoa, a gente se encontra, isso me dá muita felicidade, assim, é muito bacana, a gente vê, por outro lado, você deve também olhar pra mim e falar, a gente estava ali, agora o cara tá numa outra situação, isso é muito bacana, o tempo inteiro, de ver que a gente tá o tempo todo lutando por uma coisa que é um sonho de ser músico, é uma vida que nem sempre é grata com a gente, porque às vezes tem esses altos e baixos da inspiração, altos e baixos dos trabalhos, dos shows, altos e baixos da emoção, dos financeiros. Sim. Né? Não é fácil ser músico. Não aconselho a ninguém, mas se quiser, me procura. Sensacional, mano. Obrigado. Bom demais. Bom demais. Sensacional, encerrando o episódio número 53 com Gabriel Moura. Sabson tem roteiro, trilha e apresentação minha, Thiago França. A produção é de Letícia Holanda, direção é da Camila Salmásio e a direção de imagem Yolanda Depisol. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção executiva é da Nina Fidelis. Lembrando que todo episódio gera uma playlist com os sons e os artistas que foram citados. O link está na descrição do próprio episódio no seu player favorito. É isso aí, valeu e bons sons.